Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. E aqui, comigo, sempre ele, Nelsinho Barbosa, meu amigo, que sempre está comigo aqui compartilhando essa mesa. E hoje, o que você me diz? Um convidado, primeiramente, né? Estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. E hoje... Hoje eu tô... Não só como um dos melhores, como uma das maiores referências na medicina. Quem é de Maringá conhece essa pessoa que está aqui com a gente. Eu tenho o maior orgulho de poder apresentar para você que está assistindo a gente aí. Vou abrir aqui, né? Meu tio. Meu tio que eu tanto amo, que a gente sempre esteve junto, que me ajudou na minha criação. Se hoje eu sou um pouquinho bom, uma coisinha boa, devo a essa pessoa também. Então, gostaria de apresentar a todos vocês aí, Dr. Carlos Eduardo Saboia Gomes, mais conhecido em Maringá como Dr. Saboia. Seja muito bem-vindo, meu tio, que Deus te abençoe. Obrigado, amém a todos nós. É um prazer estar aqui com vocês e com certeza estamos aqui para ajudar no que pudermos a nossa comunidade de Maringá, interior do Paraná, e toda a nossa região. Obrigado pelo convite, Marcel. Obrigado pelo convite, Nelson. Nós que agradecemos a presença, Nossa Senhora. Hoje nós ficamos com o Momento Saúde, né? Na Vendendo Maringá, Momento Saúde. Tá sendo... Nós, saúde, já entrevistamos já o Anderson, fisioterapeuta. Fisioterapia, já falamos bastante coisa, mas agora pegar um ortopedista vai ser o primeiro aqui nosso. Médico ortopedista. Médico é o primeiro. É isso aí. E muitas pessoas têm muita dúvida, ainda mais nesse ramo da ortopedia, né, Nelsinho? Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Só que assim, a gente também gosta de saber de história, né? Não, cada dia, se eu contar pra você, cada dia que eu ando com esse meu tio, é que vocês não sabem, quem tá assistindo a gente aí, mas eu gosto de pegar essa pessoa aqui que tá do nosso lado da mesa aqui, e a gente dá umas voltas junto, eu vou num lugar com ele, levo ele em um profissional, levo no outro. E recentemente eu levei ele num lugar e eu vou descobrindo as histórias dele, que a gente eu me divirto e ao mesmo tempo eu vou aprendendo cada vez mais sobre a vida dele. Não sabia que ele tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro, então a gente vai descobrindo e ele vai contar um pouquinho da história dele, vai dizer o porquê da paixão pela medicina. E também assim, né? Porque muitas vezes a gente traz a gente traz os profissionais aqui, as pessoas aqui, e claro que nós vamos falar muito do ramo de atividade dele e tudo, só que é uma pessoa que faz parte da história de Maringá. Sem dúvida. Né? A história de Maringá. Quanto tempo ele vai contar um pouco. Várias em frentes, todas. não só na quem está assistindo a gente vai saber o tanto que esse homem ajudou. Filas ali no NPS, né? É isso, né, doutor? Atendendo todo mundo. Não, ele vai contar um pouquinho da história dele. Doutor Saboia, me conte um pouquinho mais o porquê o senhor escolheu a área na medicina. Não consigo ser categórico. Talvez a minha vocação, com certeza, é a minha vocação. Eu sempre quis ser médico, me preparei para ser médico, um vestibular difícil na minha época. Fiz vestibular aqui em Curitiba, na Federal do Paraná, em 1966. Não fui feliz. Depois acabei fazendo em outros lugares e acabei entrando na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, em 1967. Entrei na faculdade em 67, me formei em 72, fiz 3 anos de especialização e voltei para Maringá em 1975. Essa é a minha história. Eu sou menino de Maringá, vim morar em Maringá, eu tinha 7 anos de idade, em 1954. Aqui me criei, vi tudo acontecer, tudo. Eu e Maringá temos a mesma idade. E eu me lembro bem de Maringá a partir dos meus 10 anos de idade, porque, inclusive, nós presenciamos aquele acidente aéreo que teve com a Esquadrilha da Fumaça na praça... Como é o nome daquela praça? Na Raposa? Na Raposo. Raposo Tavares. Raposo Tavares, naquela praça. E então eu estou ligado a Maringá. Saí de Maringá com 18 anos para estudar, voltei com 28. Sempre quis medicina, doutor? Sempre quis medicina, sempre pensei... Primeiro vestibular já foi medicina? Primeiro vestibular, medicina. O segundo vestibular, que foi quando eu entrei, também foi de medicina. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso, Petrópolis, Rio de Janeiro. Foi lá que eu me formei. E foi uma coisa muito agradável e maravilhosa na minha vida, porque eu me sinto muito bem, é aquilo que eu queria, e cada um se sente bem naquilo que ele faz bem e faz com amor. E foi o que eu sempre fiz. Cheguei de
imediato entrei no SUS, comecei a atender, na época, o INAMPS, e, felizmente, fui crescendo, entrei no Grêmio de Maringá. Isso, também. senhor, desculpe cortar, em 1975, 75. Em 75 o senhor já chegou, Cheguei. acabou, se formou Acabei lá a no Rio residência, e já voltou para Maringá. Formei em 72, fiz 3 anos de anos. especialização, voltei Ainda para em Maringá. Petrópolis, né? Ainda em Petrópolis. Não, Rio de Janeiro. No Rio. Fiz uma parte da minha residência em Petrópolis, outra parte no Rio de Janeiro, e frequentei vários serviços ortopédicos para poder fazer uma boa... me qualificar bem, porque eu vim enfrentar Maringá, onde já era uma cidade que tinha 10 ou 11 ortopedistas, e eu tinha que vir preparado para tal. Qualificado, Então, graças a Deus, fiz uma boa especialidade, fiz uma boa formação, e, coincidentemente, em 1976, eu já tinha um serviço estabelecido, estava com um bom movimento, e trouxe um colega para me ajudar, porque já tínhamos um movimento razoável, que foi o Dr. Glicério, e o Glicério tinha uma formação ortopédica muito boa. E eu tinha uma formação traumatológica, que o Rio era muito acidente, muita coisa, quebradura. Então, a minha especialidade é ortopedia e traumatologia. Sim. Como o Glicério tinha uma ótima formação em ortopedia e uma ótima formação em traumatologia, nós nos unimos e formamos um grupo maravilhoso. Nós competíamos com Santa Rita. Infelizmente, a medicina veio sofrendo percalços que, ao longo dos anos, ela veio se acabando. Em 1990, o Hospital Maringá descredencia do SUS. Ali era o nosso pronto-socorro. Infelizmente, um pronto-socorro sem atender ao SUS, ele vira nada. E o SUS é uma coisa assim que ainda é um absurdo, é um descaso com o cidadão brasileiro. Hoje, atualmente, há pouco tempo, teve uma propaganda muito grande em relação ao SUS, por causa do Covid. Mas foi uma exceção. Porque, no mais, o SUS é um absurdo. Maringá é um caos. Uma consulta de SUS para um paciente das mais variadas especialidades demora de 1 a 2 anos. Então, o político, ele acha que saúde não dá voto. O que dá voto é casa e asfalto, que o povo esquece do médico. Então, saúde não dá voto, esquece do político. E, com isso, nós vivemos esse caos na saúde. Um absurdo um paciente não conseguir ir ao médico num período menor que 1 ano. O senhor comentou do Grêmio de Maringá, né? Ele falou que em 75, né? 75 veio para cá já trabalhar no INAMPS. Não montou a clínica, INAMPS, né? Você com... Já montou a clínica. E Montei 77 é o ano do título do Em Grêmio. 77, eu estava lá no estádio. O senhor já era o médico do Grêmio. Em 76, eu entrei no Grêmio. Como médico do Grêmio. Médico do Grêmio Maringá. E nunca mais saí. Saí do Grêmio nem me lembro a data, fiquei 22 anos no Grêmio. 22 anos como médico do como Grêmio. médico do Grêmio. Sempre médico dos jogadores. Fui presidente do Grêmio, porque num acidente de percurso, essa boia é você, e a gente naquela colaboração eu participei. Foi muito agradável, muito interessante, muito bom. Na verdade, eu só fiz amigos. O Grêmio de Maringá foi, na minha história, uma coisa muito importante. Se tem uma pessoa que pode dizer que a mídia é a arma do sucesso, ou pode também ser não, né? Inimiga. Depende do tipo de propaganda que você recebe. Mas, para mim, eu só tenho que agradecer a toda a imprensa de Maringá, os meus amigos, quando cheguei, a maioria estava em rádio e tudo mais, que eles levaram o meu nome e eu rapidamente tive sucesso na profissão. Claro que eu tive que segurar com destreza tudo o que eu fazia. Porque você enfrentar um jogador de futebol numa lesão importante de tornozelo ou de joelho é grave. Então, a gente sofreu alguns acidentes com atletas que eu tive que tomar todo cuidado, porque se acontecesse alguma coisa pro mal, eu ficaria uma propaganda negativa muito grande. Graças a Deus, foi tudo maravilhoso, tudo positivo, deu tudo certo. Eu tinha uma boa formação e, com isso, eu consegui ter um sucesso muito grande na profissão. É que para um jogador de futebol é um instrumento de trabalho deles, né? Claro. E a medicina, a gente sabe quanto eu tenho até um caso inédito, né, na área médica, que foi a morte do Valtencir, aquele lateral do Botafogo, que num acidente com um jogador nosso aqui, né? Com o Nivaldo veio a óbito. Então é uma coisa assim rara, né?
Aliás, eu sou uma pessoa que as coisas raras costumam acontecer. Sim. Daí tem o sobrinho Marcel. É raro, uma pessoa como eu, é raro, né? Não é qualquer um que tem um sobrinho desse. Não é qualquer um que tem o Marcel na vida. Esse é raro, né? Único. Esse é raro, único, né? Exclusivo. É isso aí. Ei, tio, falando agora dessa parte sua aí, agora, né, a especialidade, a especialidade dele, da ortopedia, que o senhor já tem uma clínica há quantos anos aqui em Maringá? 48. 48 anos clinicando. Parece mentira, mas é verdade. Vai dar bodas de ouro daqui a pouco, né? Vai. Pois é. Mas verdade. eu imagino também que nesses 48 anos tem tanta... Nossa, deve ter história, hein? Muita Além história. de muita história, eu acho que a gente tem que se atualizar tanto, né? Não, você tem que manter a atualização. Hoje, antigamente era tudo através de livros e estudos e congressos e tudo mais, né? Hoje, graças à internet e a todo esse movimento que houve nas informações, você ficou muito fácil. Hoje me interessa um assunto. Eu entro no Google, o professor de Deus, né? Desculpe, me perdoe. É isso aí. Mas o Google é o professor de Deus, eu pego um assunto, leio e estou preparado. Às vezes até numa cirurgia que há muito tempo eu não faço, eu vou lá, vejo o procedimento, qual é o local melhor que ele acha de entrar e tal, se houve algum avanço nesse setor. Então, a informática trouxe uma maravilha para todas as áreas, de todas as profissões. E atualizando coisas do mundo inteiro, né? Exatamente. Porque antes você tinha acesso às coisas mais próximas. Exatamente. Hoje você consegue ter acesso a artigos internacionais. Por exemplo, tem uma cirurgia de joelho que é pela técnica francesa, é um francês, de Jour, e o outro, o Lemaire. Então, a técnica cirúrgica do ligamento cruzado é a técnica de Jour Lemaire. Na época, se você quisesse ficar bom, aprender, você tinha que ir para a França. Como, felizmente, eu tenho um amigo e colega que estudou e ficou com o de Jour mais de ano e meio e veio para Maringá. E, coincidentemente, veio comigo. Não ficou muito tempo porque tivemos alguns problemas, médico, entre eles, às vezes, uma ciumeira, e houve uma ciumeira, não minha, mas de um colega, e acabou que ele se afastou, que foi um grande colega, um grande amigo. E ele já tinha essa crescemos juntos, né? Que é o Jandir Morandini. E o Jandir Morandini transferiu para mim toda a técnica do de Jour Lemaire que ele aprendeu lá. Então, nós começamos a operar atletas e operar jogadores de fim de semana com essa técnica operatória, e com isso o meu aprendizado aumentou muito em relação ao joelho. E acredito também que muita gente vinha até de fora para operar, né? Muita gente. Tivemos muitos pacientes tudo. de fora. Operei paciente até do Guarani de Campinas. Guarani de Campinas, um atleta. Só para lembrar, né, que o pessoal, por exemplo, ó, eu lembro muito claramente ainda, por exemplo, uma lesão de joelho que teve, por exemplo, o Zico, que complicou em 85, complicou a Copa de 86 para o Zico até, né? E era muito complicado para o atleta, principalmente lesão de joelho, dele conseguir até uma continuidade na carreira, dependendo da lesão. O pessoal hoje vê, né, doutor, que ligação de, todo mundo fala, ligamento cruzado, é isso aí, vai lá, opera, fica de 6 a 8 meses, parece que hoje é meio, né, mas era muito sério, né? Você sabe, a história, era muito difícil, né? A história do Zico é uma história que não foi bem contada. Na verdade, eu conheço bem a história, eu sou ali da área, né? O Zico foi operado através da equipe de cirurgia de joelho de um colega do Rio de Janeiro, que por uma questão de vaidade levou o Zico para ser operado nos Estados Unidos. E o Zico foi operado com o Andrews. Andrews ele tem uma técnica operatória para lesão de ligamento cruzado, técnica de Andrews. Mas a técnica de Andrews não funciona. E o de Jour Lemaire já fazia o de Jour Lemaire. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de modéstia, aqui no Brasil já fazia o de Jour Lemaire. É que ele não quis passar o Zico para outro, porque a questão toda da vaidade pessoal, do meu nome, como é que fica, né? Que é uma coisa horrorosa na vida em geral, não é só na medicina. E o Zico foi operado pelo Andrews. Aí vocês vão lembrar, quem é mais antigo, que o Andrews foi bater o pênalti, o joelho deslocou, ele perdeu o pênalti, nós fomos eliminados da Copa do Mundo. Se ele tivesse sido operado pelo de Jour, que podia ter sido então lá na França, ou alguém orientado, não vai fazer com ele, vai fazer lá, o Zico estaria totalmente curado. Porque depois ele fez. Sim. Depois o Zico acabou fazendo uma nova cirurgia que é pela técnica do de Jour, que já na época já tinha. Entendeu? Então, a realidade do fato é que, às vezes, a gente, por algum exagero da vaidade pessoal, acaba conduzindo mal.
Mas isso era algo muito sério, né? Você vê como que influencia toda uma carreira. Você vê como que aqui também tem cultura. Vendendo Maringá é cultura. Contando um pouquinho da história do Zico e por que ele errou o pênalti. Porque ele, na hora que ele foi bater o pênalti, o joelho dele falseou. Porque o problema do ligamento cruzado é quem teve o que tem, o joelho falseia. Sim. E perde o equilíbrio, às vezes até derruba. Lógico. Então ele teve esse problema no momento do pênalti. Acabou que o tempo de recuperação foi muito longo também. Porque como diz o jogador, treino é treino e jogo é jogo. No treino ele vai se poupando. Há uma pessoa que me preocupa, é o jogador muito bom. Bruno Henrique. O Bruno Henrique, do Flamengo. Há algo de errado com esse moço. Porque se você fizer só o de jour, que ele segura o joelho da frente, de trás para frente, ele não deixa o joelho deslocar de trás para frente, e você não se preocupar com a outra técnica, que é o Lemer, o joelho continua falseando para o lado. Ele deixa de falsear de trás para frente e começa a falsear de lado. Então, eu acho que está acontecendo isso com ele. Até, desculpe assim a minha arrogância, mas eu pensei em ligar no departamento médico do Flamengo e falar, escuta, vem cá, o menino aí, o que está havendo com ele? Porque, sei lá, porque eu sou assim, me interessa, eu queria ver esse moço resolvido. Sim. Essa é um talento, né? É um talento. E quem está falando é autoridade, né? 48 anos aqui só em Maringá. É engraçado que a gente até antes, né, de a gente começar aqui o podcast, né? Eu estava conversando com ele também sobre todo um trabalho, porque existe um trabalho preventivo, né? Só um trabalho corretivo, né? Existe um trabalho preventivo. E dos casos também que muito lembra a gente foi o caso do Ronaldo, fenômeno do Ronaldo, né? Que o Ronaldo acabou tendo recorrência, não no mesmo jeito, lógico, mas teve um caso muito mais complicado até, e conseguiu jogar a Copa e ser o melhor artilheiro da Copa. E você vê que era um caso de joelho também. Sim, mas o Ronaldo também é tudo uma questão de técnica cirúrgica. O que aconteceu com o Ronaldo? O joelho deslocou porque rompeu todo o aparelho extensor. Ali o tendão patelar, esse tendão forte que sai da patela, da rótula e se insere na parte anterior da perna, na tíbia. Aquilo que ele rompeu, todo esse conjunto rompeu e a rótula deslocou para fora. Aí o que o cirurgião fez? Pôs tudo no lugar e suturou todos aqueles elementos que tem em torno. Só que tem um detalhe, não fixa. Na primeira ele já deslocou de novo. Aí o que ele fez? Ele fez uma nova técnica e fez um reforço com um tendão que ele transpõe esse tendão para manter a rótula na posição e ela não escapar mais. Acabou. Corrigiu, o Ronaldo ficou curado. Eu tive esse problema com um jogador chamado Albérico, que na minha frente ele rompeu o tendão de Aquiles lá em Goiânia. Mas só que ele rompeu o tendão de Aquiles arrancando toda a parte do tendão de Aquiles debaixo do calcâneo. Ele veio inteiro. Nossa. O que eu fiz? Eu pus tudo no lugar e fiz a sutura. No primeiro jogo ele não desrebentou, não deslocou tudo. Na hora, o que eu fiz? Eu operei, aproveitei um tendão que nós temos aqui junto do Aquiles, que é o plantar delgado, e fiz a transposição do plantar delgado, nunca mais ele teve problema, ficou totalmente curado. Então, eu tenho algumas coisas que na área esportiva ainda escapam da gente, e isso é uma coisa importante que a gente transfira para os que estão chegando, para que tenha esse cuidado e não tenha mais esses acidentes. Tanto que o caso do Ronaldo foi muito importante e alertou toda a ala ortopédica, como é o caso do Aquiles. O tendão de Aquiles tem um detalhe muito importante. A única cirurgia de Aquiles, duas únicas, quando ele rompe, que nem rompeu do Albérico, que é cirúrgico, ou quando ele rompe onde o tendão gruda no calcânio, bem ali onde termina o tendão e começa o osso. Ali você tem que reinserir, suturando e fazendo bem uma transposição do tendão. No mais, o tendão de Aquiles não é cirúrgico. A ruptura do tendão de Aquiles no corpo do tendão, ele faz um fiapo. É um fiapo, você não tem como dar ponto. Você dá o ponto, ele laceia. Então não é cirúrgico, é um bota gessado de 60 dias, em 120 dias está curado. É isso aí. Não, a gente fica... Aqui vai ser aula. Só aula sobre aula. Mas eu falei do Ronaldo, porque o Ronaldo, quando ele sai do Brasil, ele sai bem mais fraquinho, né? Sai, mais franzino. E ele fez um trabalho de fortalecimento lá, mas você vê que talvez esse ganho de peso, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Não, a verdade ou se o fortalecimento não foi, não sei. A verdade é que a Europa, ela já estava mais avançada em relação ao preparo físico, até do ponto de vista de medicamentos. Entendeu? Então o Ronaldo, não franzino ele nunca foi, mas de uma musculatura apropriada para ele ficou muito mais forte. Então, de repente, pode estar relacionado realmente àquilo que ele ganhou de massa muscular. Sim.
A adaptação àquela massa muscular, né? Isso. Doutor, mas vamos lá. Tem algumas perguntas que o pessoal sempre faz pra gente aqui. E aí eu gostaria, uma curiosidade nossa aqui, que quais são as queixas mais comuns nas clínicas de ortopedia? Na ordem, a queixa principal é dor nas costas, é a coluna vertebral. A segunda, parece incrível, mas é o ombro. A terceira é o joelho. E aí vem as demais. Pé, tornozelo, cotovelo e outras, quadril, né? Mas o dia a dia de um ortopedista é coluna, ombro e joelho. Mas é engraçado, né? Mais ligado às costas, lógico. Não, 40% a 45% da consulta do dia é da coluna, é dor nas costas. Por quê? A cabeça sustenta o peso, é sustentada pelo pescoço. Então, a coluna cervical sustenta a cabeça. E a coluna lombar sustenta todo o tronco e cabeça. Então, a coluna lombar tem uma estrutura óssea preparada para todo esse peso, como a cervical está preparada para sustentar a cabeça. No entanto, o passar dos anos, o trauma e outras variedades aí dos exercícios e força física levam a uma degeneração de um tecido muito importante, que é o disco intervertebral. O disco intervertebral, entre uma vértebra e outra, existe um disco que funciona como um amortecedor. O detalhe é ali. Antes, você rotulava uma dor lombar, quando se tinha raio-x, tudo normal, examinava o paciente, tudo normal, como uma doença idiopática. É muito fácil, né? Idiopática. O que é idiopática? Eu não ia falar para um outro médico, ele tem uma dor lombar idiopática, ou melhor, de causa desconhecida. Idiopática é de causa desconhecida. É uma palavra que significa isso. Mas é difícil você usar. Como que eu vou ao médico e ele fala que eu tenho uma doença de causa desconhecida? Mas até o advento da ressonância magnética e da tomografia computadorizada, é que você teve, com certeza, o esclarecimento que as patologias de dor lombar crônica ou cervical eram provocadas pelo disco intervertebral. Era uma discite, era uma doença degenerativa do disco, porque a ressonância mostra isso. Olha só. Entendeu? Isso... Então, o advento da ressonância magnética trouxe um avanço muito grande em todas as áreas. Já tem quantos anos que está sendo mais utilizado? Eu acredito que é uns 30 anos. 30, né? Você imagina, né? Como que era isso antes? Antes. Eu sou do tempo que não tinha. Por exemplo, uma hernia de disco. Eu ia até perguntar se é comum ter essa cirurgia de hernia de disco. É comum. Eu operei sem nenhum exagero. Nós éramos no grupo de 4 ortopedistas e quem operava mais as colunas era eu. Eu operei mais de 1.500 colunas. Agora, então isso é baseado num critério... Imagina, né? Como? Mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que eu imagino. 1.500, imagino os outros também, mesma coisa. Mas obedecendo a um critério muito importante que eu aprendi e sempre utilizei. A clínica é soberana. Você não opera ressonância e nem tomografia. Você opera o paciente. Sim. Então, a clínica é soberana. A hérnia de disco tem sinais clássicos. Se ela é entre a terceira e a quarta vértebra, ela tem uma clínica. Se ela é entre a quarta e a quinta, que nós temos 5 vértebras lombares. Mas a cauda equina, onde saem os nervos, é da terceira para baixo. Terceira, quarta e quinta, e da quinta para a primeira sacra. De acordo com a clínica do paciente, você sabe onde ela está. Então, lá atrás, quando não existia nada disso, a gente tinha que fazer o exame clínico e pela clínica eu sabia onde a hérnia estava. Entendeu? Então era uma coisa assim. Era o tato, praticamente, na hérnia de disco, a clínica é praticamente matemática. Medicina não tem 2 mais 2 são 4, mas na clínica da hérnia de disco, como é uma compressão de nervo, e o nervo é um verdadeiro cabo elétrico, você sabe qual é o cabo elétrico que está entrando nesse microfone. Sim. Lá pelo nervo que está comprimido, eu sei o sintoma que ele tem. No dedão do pé, no pé, na parte posterior da perna, na parte lateral externa da perna. Então, pelo sintoma, eu sei. Perna. Deixa eu esclarecer uma coisa importante. É muito comum a pessoa chegar no consultório e falar: doutor, eu estou com uma dor na perna. Mas aonde? Que lugar da tua perna? Fala: aqui, doutor. Fala: não, aí não é perna. Aí é coxa. Nós temos o quadril, a coxa, o joelho, a perna, o tornozelo e o pé.
Então, onde você tem a tua dor? Não, doutor, é na perna. Não, não é na perna. Você tem dor na coxa, você tem dor no joelho, você tem dor na perna. Sim. Então, na hernia de disco, você tem todo esse sintoma. E pelo sinal do ponto de dor e pelo sinal do ponto de formigamento, que formiga, sim, você tem ideia de onde está a hérnia. A ressonância magnética é um exame que complementa o diagnóstico, sim, mas a clínica é soberana. Sim. Portanto, que você examine o paciente. A tecnologia é um meio, né? Claro, a tecnologia é um meio. Ela vale 10%. Mas é a clínica mesmo. Ela vale 10%. Olha, antigamente se operava muita hérnia de disco. Hoje se percebeu que 70% das hérnias de disco eram sem operar. Existem técnicas hoje que permitem fazer um bloqueio, injetar um medicamento dentro da coluna e outras alternativas que fazem com que você evite a cirurgia da hérnia de disco. Por quê? A hérnia de disco, quando operada, que tem a hérnia, esse é o segredo. Tem a hérnia, você cura o paciente. Se você não tem a hérnia e você começa a trabalhar naquele canal que não tem a hérnia, e cutuca daqui, cutuca dali, você provoca uma fibrose que leva a um quadro de dor crônica que esse paciente nunca mais sai de trás de você, e quando sair de trás de você, ele mudou de médico. Se não for bem diagnosticada, pode até criar um quadro muito pior, né? O segredo da hérnia de disco é ter a hérnia. Tendo a hérnia, você cura o paciente. Por isso, Nelson, que a gente fala que a gente sempre tem que ter um bom médico. Sim. Pessoa na que dúvida, entenda, né? Sempre na dúvida, numa indicação cirúrgica de coluna, não principalmente, mas em todo, na dúvida, procure mais uma opinião. Sim. Hoje está lotado de médico, aí vai ver mais uma não opinião. Vai na primeira, né? Mais uma, na primeira. Porque 70% cura sem operar, principalmente no paciente mais velho. O paciente, você pega um paciente com menos de 50 anos, com uma ciática violenta, com sinais de hérnia de disco, é muito difícil ele sarar. Muito difícil. Vai sarar operando. Mas com mais de 60 anos, na maioria das vezes, sara com bloqueio, sara com remédio, sara com repouso. Então é o que eu digo para o paciente quando tem uma hérnia desse jeito. Meu amiguinho, você tem 3 segredos importantíssimos para você cumprir. Primeiro, repouso. Segundo, remédio. E depois pede para Deus. Repouso, remédio e Deus ajude. É isso aí. Porque se Deus quiser, tudo vai. É isso aí. Não, mas a gente fala... É seríssimo, né? Pode comprometer, inclusive, até movimento. Não, né, nossa, cirurgia de hernia. Não, eu vi agora, recentemente, numa ambulância. Uma senhora que foi lá, eu com 76 anos, olhei ela e falei, ai, meu Deus do céu, que abacaxi, ai, meu Deus, coitadinha dela, coitadinha. Ela foi operada, se ela tinha hérnia ou não, eu não sei, mas teve um acidente cirúrgico, está totalmente paralisada do membro inferior, não é da perna, nem da coxa, nem do do membro inferior, todo o membro inferior, desde aqui de cima até o pé, inchado e tudo. Falei, ai, meu Deus do céu, falei para a moça, olha, senhora, você tem que levar para quem operou. Essa responsabilidade é de quem operou. Eu não posso assumir um caso numa situação como essa. Já com ferida na região da nádega ali, porque fica muito tempo deitado. Mas, enfim, é isso aí. A parte da coluna vertebral é a parte mais comum do ser humano, é a queixa mais comum. Nós todos pagamos um preço que é por andar em pé, então a sobrecarga de peso sobre a coluna vertebral já é do peso natural da gente. Agora imagine mesmo, quem trabalha pegando peso. Sim, carregando saco cimento. Eu falo que a mulher tem 4 inimigos. O homem também, mas principalmente na mulher. Criança pequena no colo, roupa no tanque, faxina... E marido chato. Isso aí o último é o mais comum. O emoção acaba com o Ainda bem que a minha esposa não tem esse problema. Ainda bem que a gente é legal, né, Marcelo? Nossa, maravilhoso. Não, marido chato que implica que chega em casa chutando a cadeira. Uma coitada da mulher, rapaz. Ela sofre demais. Doutor, o senhor estava comentando do quadril. Existe ainda muitos problemas relacionados ao quadril ainda? Olha, você sabe que existe, e vou te contar mais uma muito interessante. Quadril é uma outra área importante de processo degenerativo, do desgaste, inclusive de má formação congênita. Tem criança que nasce com o quadril deslocado. É uma das grandes preocupações do pediatra quando ele acompanha o nascimento, é testar os quadris, ver se não tem deslocamento. Aprendendo. E com 60 dias está curado. Usa um fraldão, mantém as perninhas abertas, o quadril encaixa. Mas hoje, com o advento do Covid e os pacientes que ficaram em UTI muito tempo e tomaram muito corticosteroide, está tendo infarto da cabeça do fêmur. O corticosteroide em alta dose pode levar a esse efeito colateral. Eu tenho visto. A cabeça do fêmur. Entendeu? E é um encaixe muito importante. O quadril, ele é muito sensível a algumas coisas. Mas o quadril, normalmente, é nas pessoas
são nas pessoas mais velhas. E é uma região que normalmente é um problema de fêmur e tal, às vezes leva até a óbito, né? Pode, né? Sim, nas pessoas mais velhas. Na área médica, a gente nomina que o idoso morre de 3K. O primeiro é meio ruim de falar, mas estou com o microfone aberto. E outro dia eu vi o cara falar isso na televisão. Ele falou assim, o jogador errou uma bola e ele falou, nossa, que caca, né? Mas não é caca. Então, morre de caca, morre de constipação e morre de quebradura. Por quê? A quebradura leva para a cama, quebradura do quadril. Leva para a cama. Fica na cama deitado muito tempo, começa a ter alteração pulmonar, do pulmão ele começa a ter alteração renal e acaba indo a óbito. A caca é uma alteração também muito importante que pode levar a óbito. Então o idoso morre disso. E de vento encanado nas costas. Ou também de tiro no peito. Porque o idoso, às vezes, fica muito atrevido e acaba levando um tiro no peito, né? Eita, isso é bem. Mas o quadril, então, pessoal, vocês estão vendo quanta coisa. E também é aquilo que a gente fala. Que o quadril ele é um órgão também de choque para processos degenerativos, que são as artroses. E a artrose, atualmente, existem medicamentos que são de grande sucesso, inclusive na aplicação dentro da articulação. Tanto na articulação do quadril, como na articulação do joelho. Mas numa fase inicial. Então, a pessoa começou com uma dor no quadril, ele tem que ter opinião, tem que observar, tem que ver e acompanhar. Já tem solução melhor para artrose. Já tem soluções. Hoje existe o ácido hialurônico, que hoje estão usando até nas plásticas para tirar as ruguinhas e tudo mais. Mas o ácido hialurônico... Não. Não, o ácido hialurônico é o... o Botox é o Botox. É botulínica. É o bacilo botulínico. E você sabe que o bacilo botulínico, você põe um zero, faz uma vírgula, aí você põe quanto zero você quiser e joga numa caixa d'água. Você mata a família inteira. Nossa. Ele é mais um elemento, só que da maneira que ele foi preparado e diluído, você usa para paralisar o nervo e manter a testa sem rugas. Mas, enfim... O ácido hialurônico já é uma substância diferente que atua na cartilagem, melhorando a vascularização e melhorando a qualidade da cartilagem. Quando você já perdeu, você quase que já não recupera. Mas quem está em fase inicial, o ácido hialurônico ajuda demais a aplicação local e também o colágeno. Então, as medicações vêm surgindo e vêm melhorando a qualidade das articulações, a qualidade de vida dos indivíduos. Vai mudar. E nesses 20 anos que vem pela frente, que para mim vai ser difícil de ver, mas com certeza vocês vão ver, a história da placa, parafuso nas quebraduras vai estar tudo superado. Hoje já existe a cola óssea. O defeito da cola óssea é que ela está dando muita reação alérgica, alergia grave. Então quase não se usa. Mas a cola óssea, em 12 minutos o osso está colado e em 72 horas pode pisar. Entendeu? A história da minha área ortopédica e traumatológica, em poucos anos vai mudar completamente. Ela vai dar um avanço maravilhoso. E que bacana, porque você falava antes, o pessoal falava assim, eu tô com uma artrose e tal, não tem mais solução. Doutor, e é bom que hoje ainda surgem essas soluções. Estão surgindo e estão avançando, os estudos não param e as coisas vão mudar totalmente. Vocês vão ver isso tudo. Eu estava vendo um artigo hoje, que até a minha mulher que estava me lendo para eu escutar, sobre o futuro, posto de gasolina, petróleo, tudo vai acabar total. Vai ser tudo pela energia solar, energia elétrica. Os postos de gasolina vão desaparecer dentro de 20 anos. A criançada que está nascendo agora não vai ver isso. Não vai ver posto de gasolina, não vai ver petróleo, não vai ver combustão através Talvez não vão nem dirigir, né, com os carros autônomos. Exatamente. Você não vai ter mais carro, entendeu? Exatamente. As pessoas vão evitar de morar em prédio, porque não vai ter mais essa necessidade. As coisas vão mudar completamente no mundo. Pena que eu não vou estar aqui para ver. Ô, doutor, o Nelson até comentou aqui agora sobre a artrose. O pessoal sempre pergunta, e é bom ter um profissional de qualidade, o calibre que o senhor é aqui. O que é artrose? O senhor poderia dizer para o pessoal que está assistindo a gente, para explicar um pouquinho melhor para essas pessoas que têm dúvidas sobre isso? A artrose. A artrose mais importante, a mais comum,
várias coisas podem produzir uma artrose, que são as infecções, as artrites, as doenças reumáticas. Mas a artrose em si, aquela que é encomendada por ser humano, é o envelhecimento. Você não só envelhece por fora, você não só fica enrugado por fora, você também fica por dentro. Uns mais, uns menos. A grande maioria tem. Por isso que o idoso normalmente tem dificuldade, fica com o corpo duro e assim por diante, mas é por causa da artrose. Então, o que é? A artrose é o desgaste, é o envelhecimento de uma articulação, onde ela perde a cartilagem e começa a trabalhar osso com osso, e isso aí leva um quadro de dor e de limitação funcional. Nada mais do que isso, a artrose. Pode ser por uma sequela de infecção. O indivíduo teve uma infecção grande numa articulação, como o joelho. Aí, pá, sara da infecção e tudo, começa a ter uma fibrose, degenera a cartilagem, porque a infecção leva a uma degeneração de cartilagem, e ele evolui para uma artrose. Por isso, na infecção da minha área, uma infecção, uma osteomielite aguda, uma artrite aguda, uma artrite é uma inflamação ou uma infecção. A artrite em si, ela é infecciosa ou inflamatória. A inflamatória tem líquido articular acumulado sem bactéria. Sem bactéria. E a artrite infecciosa é quando tem a bactéria. Então, a artrite com bactéria, você tem que diagnosticar e tem que abrir, porque a bactéria quer um buraco para vazar. Quando você abre uma articulação de imediato com uma crise de artrite infecciosa, você salva a articulação. Se deixar lá, aquele pus, ele é engolido pela cartilagem e aí vira nada. Ela degenera totalmente e leva a uma artrose muito grave. A artrose tem alguma idade para a gente poder... Mais comum a partir dos 60. Ó, a vida é assim, é uma parábola. Você nasce e vai numa linha até 50 anos. Dos 50 aos 60, ela entra numa horizontal. E dos 60 para baixo, é morro abaixo. De 60 para baixo, é morro abaixo. Aqui embaixo eu ponho no 80 praticamente o limite. Hoje, com o advento de vários outros medicamentos que estão surgindo, a sobrevida vai ser maior. Existe, isso quem estiver nos ouvindo, que vai estudar, pega aqui o Google e vai ler, que é a vitamina K2. A vitamina K2, ela evita o acúmulo de ateromas nos vasos sanguíneos. Quer dizer, o ateroma é um caroço que obstrui a luz, obstrui o canal das artérias. E essa vitamina, ela evita que isso aconteça. Então, se prevê que o homem, na utilização de determinadas substâncias, entre elas o K2, vai sobreviver até os 120 anos tranquilo. A K2 já está... K2 já está no mercado. Já existe ela. Já existe a K2. Muita gente não conhece, mas a K2 é fundamental. Estou sabendo agora, né? Viu? Pode tomar, que a K2 não tem efeito colateral, e 125 microgramas por dia, e tem todos os benefícios que você possa imaginar. K2. E olha só, pessoal, é o seguinte, a gente falou aqui de algumas inovações, o Dr. Saboia estava falando para a gente aí de carro elétrico, também falamos de carro autônomo, e uma das expectativas dos próximos 20 anos também é uma startup de rejuvenescimento celular. Exatamente. E já existe, tá, pessoal? Já existe. Então, tem mais isso ainda também, vindo por aí. Essa vitamina K2, a descoberta dela e essa atividade dela é uma coisa recente. É coisa de 5 anos para cá. Em medicina, 10 anos é novidade. Porque as coisas vão acontecendo, né? Mas essa já está caracterizada, não tem efeito colateral e traz benefícios importantíssimos para a saúde. Quem quiser pode anotar, chama Cadis o nome comercial. Cadis? Tem outras, mas eu receito mais a Cadis por uma questão de simpatia com o laboratório e com a própria droga, que é laboratório de confiança. Doutor, estão me perguntando aqui sobre a Bursite. Bursite. O que é esse? Muito boa a pergunta da Bursite. O que é essa Bursite? A Bursite... Não é uma bolsa? É uma bursa. Aqui debaixo... Ah, acertei! Brinquei! Acertei, brinquei, acertei. A Bursite é uma bursa. Então eu vou te explicar o que acontece com a Bursite. A bursite, ela pode ser traumática, pode ser infecciosa, mas a bursite degenerativa, a bursite do trivial, do homem de 45, 50 e daí para frente... Ai, meu Deus, estou chegando. Normalmente, ela é por desuso. Por desuso.
Porque a primeira fase da bursite é a tendinite. Da tendinite, o paciente evolui para uma bursite. Por quê? Porque a tendinite do supraespinhoso é ele o chefe, o carro-chefe da bursite é um tendão chamado tendão do supraespinhoso. E o tendão do supraespinhoso, ele só trabalha no final do movimento que a gente nomina, que a ortopedia nomina como movimento de abdução. O movimento de abdução é você afastar o membro superior do tronco e chegar aos 180 graus. Mas no dia a dia é, olá, tudo bem? Firme aí? Tchau. Né? Uma roupa no varal, mas olha a roupa no varal. A roupa no varal você chegou aos 160 graus, você não chegou nos 180. Então o que acontece com esse supraespinhoso? Mas é o seguinte, o pessoal vai ver essa entrevista e vai começar a andar assim, ó. Mas aí nego já vai sair correndo. Vem cá, a finalidade... Mas ajuda. A finalidade é essa mesmo. O pessoal que está assistindo estica o braço. A primeira doença do consultório ortopédico é a coluna. A segunda é o ombro. Por isso. Aí chega o cara lá com o ombrinho duro. Eu falo para ele assim, sabe por que você está com esse ombro duro? Porque você não faz o movimento. Você não... Que é isso, doutor? Eu trabalho aqui, eu faço isso aqui. Mas você faz isso aqui? Ah, não, isso nunca faço. Falei, é por isso. Então, Deus, pessoal, a recomendação... vai pensar que é assalto, alguma coisa. Fazendo exercício. A recomendação, então, doutor, é o quê? Fazer o quê? Todo dia de manhã? Peraí. Deixa eu explicar. Momento, vamos lá. O movimento do ombro começa com o músculo da injeção, o deltoide. Aí você vê, quando chega nos 160 graus, quem termina o movimento de abdução, que é esse de afastar o membro do tronco, quem termina esse movimento é o supraespinhoso. E como o supraespinhoso não é usado, como tudo que não é usado, degenera. Então o supraespinhoso, por falta de uso, começa a degenerar. E ele degenera de forma aquosa, ele se liquefaz. Tá? Tanto que você faz um ultrassom, está dizendo que ele está todo rompido. Claro, ele degenerou. Entendeu? Ele se liquefaz. Esse líquido, ele não tem para onde ir e ele se acumula na bolsa. E essa bolsa aumenta de volume, estufa, começa a ser comprimido aqui na região do ombro e desencadeia uma dor horrorosa. Sim. Então a bursite é provocada pelo desuso do ombro. Não só a bursite, mas como também a capsulite adesiva. Então você tem que exercitar o ombro. O segredo do ombro é o exercício. O exercício completo, brincar de mãos ao alto. Uma curiosidade. Mãos ao alto. O exercício, deixa eu continuar todo dia de manhã. Para quem está vendo. O exercício é tão importante quanto o repouso. Sim. Então, porque o músculo tem que tomar fôlego. Então, você é 1, 2, 3, 1. Soltou, relaxou. Essa é a saída do ombro. Todo dia. De manhãzinha? De manhã e de tarde, duas vezes ao dia. Depois dos 50 anos, 2 vezes ao dia. Tá. Que você vai evitar então, aí você de tomar medicamento, você vai evitar de fazer um monte de exame, você vai evitar de ter que ir ao médico. E, Nelson, acho que eu vou trazer o Dr. Saboia para dar essas dicas para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente aí, ó. Dica Dr. Saboia. Todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia, 3 vezes, 1, 2, 3 e solta um pouquinho para relaxar. Exatamente. Ótimo. O doutor, mas uma curiosidade, e jogador de vôlei? Ele raramente vai ter, né? O jogador de vôlei já é um outro mecanismo. O jogador de vôlei, para aquele impacto que o ombro sofre, porque existe no ombro também a síndrome do impacto, que é a cabeça do húmero, que aqui tem a cabeça do braço. Sim. Ele bate no acrômio. E nesse choque ele leva uma lesão no tendão do supraespinhoso, não só dele, como todo o conjunto rotador do ombro. Então, no jogador, no atleta, é um outro mecanismo. A fisiopatologia é outra, entendeu? É traumática. Mas é questão do atleta, vamos dizer, não aquele atleta profissional, mas os atletas assim que hoje estão muito acostumados com corrida, mas assim, também para isso tem que ter orientação, né? Porque claro. Hoje eu mesmo fui um caso específico, eu tive um problema de tendinite, né? Sim. É uma tendinite de ilho tibial e também da famosa pata de ganso. Certo. Porque eu comecei a correr de forma, assim, sem tanta orientação, e quando eu vi, eu estava com uma tendinite justamente nesses tendões, né, ligadas também a... Você foi autodidata, né? Autodidata na corrida. Mas você sabe, uma das coisas muito importantes é o tênis adequado, o piso que você vai correr, tudo é importante. Deixa eu contar sem exagero também, fazendo um adendozinho. De repente, no Grêmio do Maringá, começou a aparecer a rapaziada, os atletas, com uma tendinite dos fibulares, que é uma outra coisa horrorosa. Quando cronifica, é uma coisa muito, muito, muito ruim.
Mas eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Sabe o que era? O preparador físico novato chegou aí e levou os meninos para correr no Parque do Ingá. E o terreno do Parque do Ingá, calçamento, é todo irregular. Então ele andava e o pé Antigamente trabalhava o pé trabalhava no lateral. Sim. E aí ele pedra, né? Pode parar, acabou, subiu todo o problema. Então a realidade das tendinites é como você teve, às vezes é a falta de orientação e um calçado adequado. Sim. O segredo do calçado, atenção, o segredo do calçado. Atenção, momento saúde, calçado, vendendo Maringá. Quando você for comprar um calçado, além de encaixar bem no teu pé, você tem que pegar, levantar e sentir o peso. O sapato pesado leva dor na perna, leva dor de joelho, não é recomendado. O segredo do sapato é o peso dele. Claro que ele tem que ter o salto, ser adequado. Sim. Porque quem está acostumado a usar um calçado como a maioria de nós usamos, ele sempre tem uma pequena elevação no calcâneo, de 20 graus. Se você tirar e começar a andar com uma sandália havaiana e for daqui lá no Parque do Ingá e voltar, você vai ter uma dor na panturrilha muito grande, porque você distendeu, se esticou demais aquela musculatura que está acostumado a trabalhar com 20 graus de elevação. Então, essas são algumas dicas muito importantes que você vai começar um trabalho de preparação física, não como atleta, mas como amador. Você tem que ter uma orientação. Sim. Hoje nós temos academias maravilhosas, pessoas extremamente preparadas para isso. Você tem que fazer de uma maneira adequada, porque você vai economizar de um lado e vai gastar muito mais do outro. Que não é só gastar do ponto de vista de dinheiro, que eu tive que ir lá e pagar o médico. Não, é tomar um monte de porcaria, remédio daqui, fisioterapia de lá, e no final, você entendeu? De repente tem que parar com a atividade que tanto gosta, né? Porque a atividade, por exemplo, a corrida. Então vá fazer bem orientado. É uma coisa que te dá um bem-estar, né? Um dia chegou um amigo, junto com o preparador físico, como é que chama? Um personal, no clube. No Maringá Clube, que é um clube que eu frequento. E o cara estava acabado, ele tinha uns 50 anos de idade e o preparador físico estava perto. Eu falei para ele, ô fulano, não vou falar o nome porque ele é uma pessoa conhecida. Vou te falar uma coisa bem verdadeira. Quando você pegar um carro com 100 mil quilômetros e você for para a estrada e andar de pé atolado, você vai fundir esse motor rapidamente. Então eu vou te falar uma coisa, na tua faixa etária, do jeito que eu estou vendo você aqui, acabado, suado, molhado, acabado, você não pode fazer isso, meu camarada. Você tem que ir demais, você tem que ir devagar, tem que tomar cuidado com a dor. Você acredita que o cara logo depois, não sei quanto tempo depois, 6 meses, um ano, veio a óbito? Nossa. Você sabe quem é. Eu não vou lembrar agora. Não vamos falar. Entendeu? Ele morreu, e morreu de um AVC, ele teve um AVC fulminante. Mas por quê? Da sobrecarga. Sim. Entendeu? O aparelho não aguenta mais. O cara, a partir de uma certa etária, ele tem que fazer a coisa, uma faixa etária, ele tem que fazer uma coisa bem orientada, com várias vezes por dia. Não adianta você ir a uma academia 2 vezes por semana e ficar 1h30 fazendo exercício. O ideal que existe é que você faça exercício quase que diariamente, 10, 15 minutos. Sim. Faz na coluna, faz nos ombros, o ombro você faz em qualquer lugar, você vai fazer uma prevenção muito melhor. A própria, você subir um lance de escada, você em vez tem um de cardiologista... pegar o elevador para o 3º andar, sobe de escada. O cardiologista apresentou um trabalho sobre isso. Ele disse que quem sobe e desce 3 lances de escada por dia já fez o que precisava o coração. É isso aí. Momento cultural. Vou trazer o Dr. Saboia todo o nosso podcast para dar essas dicas para o pessoal que está assistindo a gente. Tá vendo? Vocês falaram... Porque daí o que acontece, pessoal? Vocês comentam aí, o que vocês querem saber? Né? É isso aí. Pode ser assim, de repente a gente já vê umas outras perguntas. Verdade, aí, vamos deixar aberto para os próximos. Não, essa do ombro é uma dica muito importante, que vai evitar bursite, vai evitar tendinite, vai evitar uma chatice no ombro. Tem algum esporte assim que o senhor aconselha, vamos dizer assim, do ponto de vista assim, de prevenir um pouco mais, dar menos problema? Depende das faixas etárias. Eu acho que a partir de uma determinada idade, por exemplo, 60 anos, claro que a academia é maravilha, que é tudo, mas bem orientado com uma pessoa competente, pode fazer isso até os 80 anos. Mas um exercício para quem vai fazer autodidata é a natação. Vai nadar. Você não quer? Não quer. Vai nadar. Né? Procure uma piscina térmica. Já que você não faz nada, vai nadar. Vai nadar. Nada. É isso aí. Mas fora a natação, acho que é um complemento, deve ser, movimenta tudo, né? Pensa bem, né? A natação é o esporte mais completo que existe, né? Né? É a melhor musculatura. Ai, meu Deus do céu. A musculação dá um músculo curto e duro. Forte, grosso, duro e com pouca elasticidade.
A natação dá um músculo mole e com muita elasticidade. Então, a natação é a melhor musculatura que tem. Um halterofilista, quando ele para de vez, ele derrete. Um nadador perde também aquela massa toda, mas não fica derretido que nem um halterofilista. Eu vi uma pessoa, um cara de uns 80 anos, na praia. E aí me apresentaram, fiquei amigo dele, ficamos lá. Daí um dia, ele tinha uma mulher no braço, assim, sabe? Mas uma tatuagem. Uma tatuagem grande. Daí eu falei pra ele, quantos anos você fez essa tatuagem? Ele falou, uns 40. Eu falei, é porque ela tá bem velhinha, hein? já tatuagem desceu. Velha mulher. Já desceu. Nossa, que mulher. A tatuagem era pequenininha, cresceu. Nossa, cresceu. Ficou acabada, assim, a mulher tava derrubada, assim. Ô, doutor Nelsinho, você estava falando que o Nelsinho teve uma tendinite. Mas, assim como eu, acho que muita gente quer saber, né? Eu tive tendinite e tendão de Aquiles também. Você teve os dois? A tendinite. O que é a tendinite? Vocês comentaram a tendinite, mas o que realmente é a tendinite? A tendinite normalmente é a inflamação do tendão. A inflamação do tendão. Porque você esforça, porque você faz algum exagero. Normalmente está relacionado a uma atividade física. Entendeu? Tem algumas que levam até nome de algumas pessoas. Por exemplo, a tendinite desse tendãozinho aqui, que é o extensor do polegar, chama tenossinovite de Quevem, uma chatice. É porque o tendão aqui corre dentro de uma polia, às vezes a pessoa tem um determinado tipo de tendinite, a tendinite do escrivão. A LER? É um tipo de um LER. Então, hoje não tem mais LER. Antigamente, hoje não tem mais LER. Antigamente tinha LER, né? O LER acabou. No cartório, quando o LER trabalhava. Mudou de nome. Como que chama hoje? Doença ortopédica relacionada ao trabalho. DORT. O LER hoje é DORT. LER era lesão de esforço repetitivo. Isso, e agora doença tinha muito isso aí quando ao trabalho. No cartório, poxa vida, Nossa, lembra? Claro. Toda hora, o que você tem? LER. Mas você sabe, o doutor falou um negócio que eu achei interessante, porque muitas vezes a dor é no lugar, mas é relacionada a outra parte do corpo. E reflexo, né? É dor reflexa. Por exemplo, recentemente, estou rindo, mas aqui, por exemplo, eu tô com uma dor aqui no cotovelo, sem estar com inveja de ninguém, né? Dor no cotovelo. Né? Nem com ciúme. Mas é o seguinte, eu tô com a dor aqui. E foram me falar que o problema era relacionado ao pulso. Pode ser, mas você joga tênis? Não. É porque o tenista tem uma tendinite do cotovelo característica, que é uma epicondilite, que é a forma dele bater, a forma que dele bater na bolinha. Então, essa é muito comum. As demais podem estar relacionadas a um exercício que não fez, uma batidinha que você deu na epitróclea e a casa. Mas se você quiser saber mais, faz o Pix. Claro. Consulta. Vamos para consulta, né? Mas é bom. Não. Você viu que eu tô me usando aqui pra... Leva a guia. Ei, tio, você tá vendo aqui que eu tô achando que o Nelson tá com 70 anos. Tô com isso, tô com aquilo. Ô, louco, Nelson. Infelizmente eu gosto muito de esporte. Então, a gente tá, assim, muito relacionado. Não, mas olha, na verdade... Incentiva a ter essas coisas. A partir de uma faixa etária, passou o exercício 200. deve ser orientado por um fisioterapeuta ou por um preparador físico, por um professor de educação física. Essas academias hoje estão muito bem aparelhadas, não só de equipamentos, mas de pessoas, né? Pessoas com uma boa formação, que orientam bem, e isso é muito importante. Eu falo, mas não faço. Porque, na verdade, me falta tempo e eu também me falta um pouco de ânimo para ir. Mas eu acho importante. A minha mulher faz isso constantemente, no mínimo 2, 3 vezes por semana, e isso é muito importante. Doutor, nós estávamos falando no começo do nosso podcast, falando sobre o Ronaldo, falamos sobre o Zico, e falamos recentemente agora do Bruno Henrique, que estava comentando. Esse ligamento cruzado, existe alguns tipos de ligamentos cruzados com esse problema no joelho? O ligamento cruzado, ele leva o nome de cruzado porque ele cruza. Ele cruza o anterior e o posterior. Um segura para frente e outro segura para trás. Então ele é cruzado porque ele cruza. Então tem o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior. Então são dois tipos. São 2 ligamentos. O posterior é muito grave. Difícil, uma técnica operatória que pode não dar bom resultado. O anterior hoje virou uma coisa bastante comum e simples de ser resolvida. Show de bola. Hoje com o joelho, né, ele recentemente, por exemplo, o Renato Augusto teve que fazer uma cirurgia no Corinthians. Teve agora, né? Mas era, acho que
Agora eu não me recordo. Que é um tempo de retorno de 3 a 4 semanas. É o menisco. É menisco, exatamente. Menisco é isso. Menisco hoje, o advento da videoartroscopia, você opera e o Mas paciente... era algo que podia complicar antigamente, né? Antigamente você tinha que abrir o joelho, a cirurgia aberta, às vezes o resultado é até o mesmo, mas é muito mais agressivo. Que o menisco, ele tem a parte anterior e tem a parte posterior. A parte posterior por vídeo, que é a parte que dá mais complicação, é facílimo de tirar. Então a cirurgia do menisco por vídeo se tornou uma coisa muito rotineira e muito fácil de ser feita. Antigamente, quando você ia tirar o ligamento, a parte posterior do menisco, você tinha dificuldade, você ia de bisturi, começava a raspar, raspava um pouco a cartilagem, e então todo joelho operado que não for por vídeo, mesmo às vezes por vídeo, mas os que não foram por vídeo naquela época, 20 anos depois, o paciente apresenta, o atleta apresenta artrose. E sendo menos invasiva, você fica menos suscetível a alguns riscos. Exatamente isso. Agora você veja uma coisa. Isso é uma coisa muito comum. É a atividade do povão. O povão joga bola, o povão corre. O povão... Não prevê essa cirurgia pelo SUS. Não abre, não faz cirurgia pelo SUS que não seja aberta. Eles não preveem. Por quê? Não faz por vídeo. Não faz por vídeo. Nossa. Porque tem duas lâminas que... Primeiro que não prevê a taxa de vídeo, que o vídeo é um aparelho caro. Segundo, uma lâmina que você usa duas lâminas. Uma de partes moles e uma de osso. Que às vezes você precisa de osso também. Mas a maioria só precisa da parte de partes moles. Pô, uma lâmina dessa custa mais de R$ 1.700. Então o SUS não paga. Então, papai, não tem jeito. E é feito como essa cirurgia, doutor? Aí comum, não faz. Não faz. Não faz, porque o cirurgião que vai fazer não se propõe a fazer. Entendi. Vai falar, como é que eu vou operar? Eu, por exemplo, não consigo mais operar uma cirurgia de joelho aberta. Eu já estou treinado para fazer ela por vídeo. Sim. Então, é muito mais fácil por vídeo, né? Agora, não tenho equipamento, como é que eu vou operar por vídeo sem equipamento? E o SUS não prevê essa cirurgia. Infelizmente, a alta complexidade do SUS é um caos. A saúde realmente ela necessita levar um up muito importante e eu não sei quando isso vai acontecer. Não sei. Sim, é duro, hein? Doutor Saboia, nós estamos falando bastante do povão, falando do pessoal do futebol que gosta de jogar bola nos finais de semana. E muitos jogadores reclamam daquele esporão no calcanhar. Fala, poxa vida, eu vou colocar a chuteira, mas o esporão aqui me machuca e me incomoda. O que você... O esporão é uma espora que nasce na planta do calcânio. É o calcanhar. Embaixo do calcanhar tem um pequeno esporão que nós temos de natureza, porque os músculos que nascem dali fazem a flexão dos dedos do pé. Mas em algumas pessoas ele se hipertrofia, ou seja, ele aumenta de volume e começa a ter um contato exagerado com aquela área ali e provoca um processo inflamatório. Normalmente ele cura com uma infiltração, rarissimamente você tem que operar, mas chega ao ponto de você ter que tirar aquela espora. É como uma espora de um galo, de um galinho que está crescendo, quando ele já está grande, crescido. É um tipo de uma calcificação? Ele já existe aquele osso. É que em torno dele existe um grupo de tendões que se agarram ali, a musculatura. E ela calcifica, então ela aumenta de volume. Aumenta de volume. Então ela se torna uma coisa simples, através de... Simples. Ou você infiltra e cura, ou se não curar, e tira aquele saco. Cirurgia. Então você que está assistindo a gente, que gosta de jogar bola, tem esse probleminha no calcanhar aí, procura o Dr. Saboia, clínica Dr. Saboia. Falar nisso, precisava fazer o merchan do Dr. Saboia, né? Claro. Onde está localizada a sua clínica hoje aqui em Maringá, doutor? José de Alencar, 418. Minha clínica é na rua José de Alencar, 418. Simplíssimo de achar. A Princesa Isabel, esquina com a José de Alencar. Exatamente ali que eu estou localizado. Para quem conhece ali um pouquinho pelo merchan da Eletro Maringá, Fundos da Eletro Maringá, pela Brasil ali, né, doutor? E o meu telefone fixo, que as minhas secretárias atendem, é o 3244 3224 5472. Obrigado pela propaganda. Repetindo, pessoal, 3224-5472. Isso. Correto? Acertei? Correto, perfeito. Pô, sinal que eu ligo um pouquinho lá. Isso. Mas o que é bacana, né, pessoal, é que a gente, podendo conversar num formato desse de podcast e tal, a gente tem uma liberdade muito maior e tempo, né, para a gente mostrar todo o conhecimento e toda aquilo que eu acho que é o mais importante, né? Dá para notar, doutor Saboia, como teus olhos ainda
né? Brilham, né? Brilham porque existe muito propósito no que o senhor faz. Parabéns, viu? Não, eu acho que esse tipo de entrevista que nós estamos tendo, ela tem uma utilidade pública muito grande. Não é só propaganda para mim, porque, na verdade, muitos ortopedistas, hoje ortopedistas, todos eles, a grande maioria, têm uma ótima formação, entendeu? Então, esse recado fica para que as pessoas se previnam, se cuidem, na dúvida de uma indicação cirúrgica, de uma cirurgia mais delicada. Tenha a opinião de mais alguém, vá a um colega, consulte, tire a tua dúvida, se você não gostou, porque o segredo da nossa profissão é a ética profissional. Sim. Do momento que você tiver ética e que você conhecer os médicos com mais qualidade do ponto de vista ético, você vai tranquilo, porque é tão bom você chegar lá com uma ciática horrorosa, e aonde você teve? Tive com o doutor fulano e tal, e como é que você fez? Fez um monte de coisa. Rapaz, o teu caso realmente é cirúrgico, pode operar, que ele é um cirurgião qualificado e você vai ficar bom. Pô, o paciente sai de lá feliz, cara. Com toda a confiança, sai daquela ansiedade horrorosa, porque você tem uma coisa difícil de você tratar num paciente, ele não está bem tranquilo, aquela ansiedade, a dor neurogênica, que ele fica tão ansioso, tão nervoso, que a dor dele piora demais. Então, eu acho que é importante a opinião de mais alguém e ter uma ética que é muito importante. É mais importante. Show de bola, né? Se deixar, a gente fica... Já passamos já quase 1 hora, e se a gente deixar, fica o dia inteiro falando sobre isso. O mais engraçado é que a gente começa a falar, a gente começa a doer as costas, começa a doer o ombro, começa a doer tudo, né, Nelson? Começa a ver. Eu já tava doendo, mas talvez não reparasse, né? Mas é umas coisas que a gente tem que ver. Sempre é bom a gente ser amparado por um bom profissional. Então, o Dr. Saboia, para quem é de Maringá, conhece, eu tenho certeza que já ouviu falar dessa figura, que é o Dr. Saboia. E nós falamos bastante de saúde, né? Porque tem muito mais outras histórias que são relacionadas a história dele, né? A história dele, que tem que voltar aqui para contar um monte de história também, tá de outras... A gente comentar um pouquinho mais. E... Atuação em várias áreas. Não, nós estávamos aqui antes, né, nos bastidores, né, conversando, junto com seu pai, né? Ele falou algumas histórias, ajuda a comunidade, né? Então vocês participaram de algumas coisas junto com o pai, o Dr. Saboia. E é muito gratificante saber que a gente tem um profissional que ainda está atuando e a gente, igual o Nelson falou, falando com gostoso, propriedade. E que a gente brinca, né? Mastigando que sabe, né? Conhecimento. E dá para perceber também, né, Marcel, a questão da preocupação não só da questão profissional, mas com a comunidade também, né, Dr. Saboia? Isso é o tempo, né? Essa é a preocupação. Passar isso para as pessoas, para a comunidade, né? Para ajudar mesmo, né? Esse nosso podcast está sendo, na verdade, uma utilidade pública. Essa é a verdade. Exatamente. Isso aí é uma questão de utilidade pública. Então a gente muito importante. A gente saber e gostaria que o senhor viesse mais. E você que está assistindo a gente, está assistindo e tem alguma dúvida, alguma pergunta, comente aí pelo YouTube, nas redes sociais, pelo Instagram, na @Vendendo Maringá, na Vendendo Maringá, que nós vamos estar lá. Terça-feira já sobe o link do tio aí, do Dr. Saboia. Então, terça-feira, às 8 horas, já vai estar lá isso daí. Então, vamos compartilhar essas informações. Muita gente tem essas dúvidas. Eu tenho certeza que muitas das pessoas, não digo 100%, mas 99% tem esses probleminhas que o Dr. Saboia esclareceu aqui hoje. Vamos fazer uns shorts da Vendendo Maringá, assim, pergunte ao Dr. Saboia. O que você acha, doutor? É bom? Bora? Muito bom, claro. Vamos fazer isso? Vamos embora. Vamos fazer. Bora. Dr. Saboia vai dar só... Pergunta ao Dr. Saboia aqui junto com a Jovem Pan Maringá. Exatamente. Com a Vendendo Maringá, Jovem Pan Maringá e a Clínica Dr. Saboia. E daqui a pouco nós vamos agora começar a fomentar as redes sociais da Clínica do Dr. Saboia de Maringá. Tirar todas as dúvidas aí relacionadas à ortopedia e muito mais. Show de bola. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela visita, por estar aqui junto com a gente no nosso programa da Vendendo Maringá. Tenho certeza que só enriqueceu o nosso programa e muito obrigado pela sua visita aqui. Eu que agradeço a você, ao Nelson, a você, Marcel, pela possibilidade que a gente tem de realmente levar o nosso conhecimento para o bem-estar das pessoas, que a minha vida é essa, né? Eu vivo para isso, a minha vida é essa, eu só fiz na vida cuidar e aliviar a dor. Às vezes não consigo tirar totalmente, mas procuro ajudar. Então, obrigado pela oportunidade e estou à disposição para quando vocês quiserem. E tenho certeza que a profissão que o senhor escolheu
ela foi dedicada ao próximo. Com certeza. Então, o senhor nasceu, né, para servir ao seu próximo. Então, é uma profissão bonita, digna, que a medicina traz. E o senhor, em nome da cidade de Maringá, o nosso programa Vendendo Maringá, só tem a agradecer por tudo que o senhor faz e fez por todos os maringaenses. Obrigado, aí, Marcelo. Obrigado, Nelson. Valeu. Mas você sabe que, assim, porque o Terça Boy, ele também rodou esse Brasil todo, fora, enfim. Mas voltou pra cá, depois fez faculdade, tá em Maringá. Morou numa cidade maravilhosa, né? A gente sempre pergunta isso, e a gente tava quase esquecendo de perguntar por que Maringá é diferente, doutor Saboia? Não sei, o Maringá talvez seja diferente para mim, porque me criei aqui, eu vi tudo isso aqui acontecer. O Maringá era as ruas todas de terra e amargoso. Meu pai veio para cá por uma questão de café, meu pai era promotor de justiça e em Santa Catarina. A minha família, do lado do meu pai, é catarinense. Catarinense, muitos dos catarinenses foram para o Rio de Janeiro, porque uma parte grande da minha família virou militar. Então, eu tenho muitos militares na família, que agora estão acabando, porque os idosos estão indo embora, mas eu tinha muitos militares. E meu pai resolveu abandonar o magistério, né? Ele era promotor de justiça, e vir para Maringá para trabalhar com café. Comprou um sítio aqui, na Água Maringá, e nós viemos para cá por isso. E aqui eu me criei, então, eu acho que a minha infância foi maravilhosa. Você jogava peão, biroca, coisa que desapareceram, né? Hoje a molecada é aqui agarrada no computador, eu não sei até onde essa vantagem. A minha infância foi uma infância muito boa. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estranhei muito. Eu era um menino do interior. Me desculpe, mas o que eu vou falar, mas eu me sentia, e tenho orgulho de falar o que eu vou falar, eu era um jacu do Paraná. Entendeu? Eu era um jacu do Paraná que cheguei lá, vi tudo aquilo, falei, meu Deus, bem que meu pai falava que aqui tem que se cuidar, porque eu nunca tinha visto em público duas pessoas, um casal, se beijando na boca, e lá era comum. Aqui, mal e mal, pegava na mão, chega lá, tá beijando na boca, falei, meu Deus, isso aqui é um paraíso. Em vez de se assustar, não, opa, falei, opa, o que é isso? Aqui que é isso? O que é isso? Entendeu? Porque o primeiro dia eu fui para casa de uma tia minha, no Rio de Janeiro mesmo, né? Fui para casa dessa minha tia e tia, como é que eu faço para fazer tal coisa? Falou, desce, vai na rua Barata Ribeiro e pega o ônibus tal. E isso era eu fui fazer a matrícula na faculdade, essa aqui é a realidade. Eu levantei, era umas 6h30 para 7h30, 8 horas, fazia a matrícula. E eu desço. Rapaz, quando eu chego no ponto, eu tinha vergonha até de olhar. Tinham dois lá, aqueles beijão na boca, assim, se amassando. E tal. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? E fiquei admirado de ver aquilo. Um e depois eu vi que era uma coisa natural, normal. Né? Aqui, para você beijar o namorado na boca, tinha que ser escondido. E lá era assim, claro e limpo. E qual a maldade que existe isso? Hoje nós já estamos assim, não é verdade? Mas naquele tempo nós éramos um povo um pouco mais, um pouco mais atrasado, sim, interior do Paraná, interior do Brasil, né? Mas felizmente isso tudo está bastante popular e a vida é essa, e foi para mim uma coisa, um aprendizado muito grande, até nesse sentido, porque eu estranhei ver aquilo, né? Pô, mas isso aqui não é assim. Mas é assim, então foi Maringá, muito sempre interessante. No coração, mesmo assim. Sim, claro, a minha ideia era voltar para Maringá. Nos últimos anos, eu fiquei 9 anos lá. No último ano, eu fiquei dentro do hospital o ano inteirinho, porque eu queria vir preparado. Mas eu só pensava, vou voltar para casa. Que o meu professor, ele gostava muito de mim, graças a Deus, me dava muito bem com ele. E eu operava muito para ele, sabe? Porque ele tinha um problema de coluna, e às vezes é uma cirurgia maior, tipo de uma prótese de quadril ou de joelho. Na época, joelho muito pouco, fazia mais quadril. E ele falava, Saboia, vai, toca você. E ficava do meu lado, sentado, assistindo ele operar e dando as dicas. Ele falou, Saboia, não vai embora daqui. Case com uma moça daqui, fique morando aqui, venha trabalhar comigo, quero que você fique aqui no Rio de Janeiro. Daí eu falei, professor, mas eu quero voltar para minha casa. E você sabe, foi muito importante, porque eu acho que ia ter que voltar de qualquer forma ou transferir minha família para lá. Porque tinha um irmão estudando medicina e meu pai faleceu em 76. Eu cheguei em Maringá começo de 76. E em seguida meu pai falece.
Aí eu falei, né? difícil. Então eu tive que encarar, daí eu virei o pai da família. Porque minha mãe é uma senhora, meu irmão estudando medicina, a minha irmã se casando, então eu não tinha como mais. De qualquer forma, eu estava fadado, aliás, que era do meu desejo, mas eu não tinha como não ser Maringá. E hoje sinto muito feliz por ser Maringá, minha cidade é Maringá, e sinto feliz. Casei com uma moça de Maringá, temos filhos em Maringá, filhas, né, em Maringá, e eu sinto muito feliz por ser um maringaense. Sou um pé roxo, não pé vermelho. Aí. Aproveitando, doutor, o senhor quer deixar alguma mensagem para algum parente, para alguém aí, alguma mensagem aí? Que esse nosso podcast aqui, igual o pessoal brinca, né, Nelsinho? Além dele ficar, como que é? Ficar para sempre no YouTube, ainda vai ficar pro resto da vida, como que é? 6 meses e o resto da vida. 6 meses, o resto da vida, todo mundo vai poder assistir, daqui 10, 15, 20 anos, vai poder assistir esse podcast. Deixar um recado que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. E ao próximo como a ti mesmo. E que todos os meus amigos sejam felizes, muita saúde para todos, e que eu tenho o maior prazer em ter feito todo esse trabalho que fiz e ter feito o número de amizades que fiz. Infelizmente, a gente vai ficando mais velho, as famílias vão se distanciando, alguns vão indo embora para o mundo do além e o círculo de amizades começa a diminuir. Mas queira ou não queira, a gente fica restrito muito mais à própria família. Eu tenho 3 filhas, as minhas filhas, uma delas já tem 2 netinhas, e eu meus já tenho 2 genros, 3 genros. Então, eu sou muito feliz com eles e quero que Deus continue me protegendo e iluminando a minha cabeça para que eu possa continuar fazendo bem-estar para as pessoas. Esse é o meu recado. Amém. É isso aí, Nelsinho. Mais um podcast, Vendendo Maringá. Excelente. Você que assistiu a gente, gostou, dá uma curtida, dá um like, compartilhe nossos vídeos. Nós estamos nas redes sociais, estamos lá segue a gente lá no Instagram, @Vendendo Maringá, pelo Instagram, pelo YouTube, Vendendo Maringá. Eu sou Marcel da Dr. Doc, @marcel.drdoc. Nelsinho. Eu sou Nelson Júnior, da Engaville Imóveis, @Nelson B. Júnior, @Engaville Imóveis. Sigam lá o Dr. Doc também. Estamos nas plataformas digitais aí, estamos em tudo. Então é isso aí. Você gostou do Dr. Saboia, vá até a clínica dele, faça uma consulta, converse com ele, fala que vocês assistiram aqui pelo nosso programa da Vendendo Maringá e estarei certeza que ele vai te atender da melhor maneira possível. Mande as dúvidas. Mande as dúvidas. Vamos lá, queremos as dúvidas para poder, no próximo, fazer igual você falou, né? Os spoilers. Vamos fazer umas respostas, né? Pergunte ao Dr. Saboia. É isso aí. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, doutor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau.